A gente separou um trechinho do longo voto do ministro Luiz Fux, foram mais de 13 horas ali, o ministro falando, mas a gente separou um trechinho do que foi o voto dele ontem, a gente vai ouvir agora. A despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal, porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o ministro também explicando aí, no início do voto dele ontem, Bruno, só para a gente relembrar, ele afastou algumas das preliminares, na verdade ele acolheu algumas das preliminares. As preliminares são as contestações que as defesas fazem, né? Uma delas, por exemplo, a competência da primeira turma de estar julgando os réus e também a competência do próprio STF de estar julgando esses réus, e o ministro, ele decidiu por acolher, divergindo ali do relator, ele inclusive já tinha adiantado que ele divergiria ali do ministro Alexandre de Moraes com relação às preliminares, e ele entendeu que a incompetência absoluta do STF para esse julgamento, e no caso de estar sendo, enfim, julgando no STF, na verdade essa competência seria dos 11 ministros, do plenário dos 11 ministros fazer esse julgamento, né? Ele disse que inclusive não seria adequado ali deixar os outros ministros, os outros 6 ministros de fora ali, de dar seus posicionamentos com relação a esse julgamento, que é um julgamento completamente histórico, né? Muito histórico ali do Supremo Tribunal Federal. Agora, só relembrando também o outro ponto do voto do ministro Fux ontem, com relação ao crime de participação em organização criminosa, onde ele explicou ali, ele iniciou o voto dele já dizendo que ele ia absolver todos os réus desse crime, né? Um dos 5 crimes dos quais os 8 réus são ali acusados. E ele disse que a PGR não reuniu também provas com relação a esse crime, e o crime é de participação em organização criminosa armada, e nem tampouco a PGR também reuniu provas de que arma de fogo teria sido usado, né? Ele também defendeu ali absolver todo mundo dos crimes de dano qualificado ao patrimônio, deterioração do patrimônio público tombado, entendendo que os réus não podem ser condenados por atos praticados por terceiros, porque esses 2 crimes se referem especificamente à depredação dos prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Nenhum dos 8 réus estavam presentes nessa depredação, então ele também afastou esses 2 crimes, e aí restou então depois os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí, como eu falei mais anteriormente ali, né, o ministro decidiu ali absorver um dos crimes, imputou esses 2 crimes apenas a Mauro Cid e Walter Braga Neto. Então, daqui a um pouquinho, Bruno, começa ali o voto da ministra Carmen Lúcia, que a ideia, a expectativa é que seja o voto ali para formar maioria para condenar Jair Bolsonaro, porque no caso de Bolsonaro já temos um placar de 2-1 para condená-lo, né? 2 votos do ministro Alexandre de Moraes, um voto do ministro Alexandre de Moraes, outro voto do ministro Flávio Dino e um voto divergente do ministro Luiz Fux, e a ministra Carmen Lúcia vota daqui a pouquinho, a gente fica sabendo. Bruna, com você. Muito obrigada, Janaína, e Bruno também, Pinheiro, pelas informações. A gente volta com vocês já. Mas agora eu vou fazer, né, realmente a nossa roda de análises, começando pelo Renato Dorgan. Muito bem-vindo aqui em tempo real com a gente. Renato, a gente consegue observar que a parte mais sensível da fala de Fux e que está sendo muito questionada tem a ver com a questão da delação de Mauro Cid, que é citada inclusive no voto de Fux. Ele coloca Mauro Cid como mandante de toda a situação e também o coronel Braga Neto, né? O Braga Neto ali também, o militar, no meio também disso, e tira Bolsonaro daquela posição que teria sido colocada pelo ministro Alexandre de Moraes. Qual sua análise, por favor? Foi o que mais surpreendeu, na minha opinião, porque as nulidades elas são previsíveis, a discussão das nulidades, e foram muito bem fundamentadas ali pelo ministro Fux. Agora, retirada total do Bolsonaro como culpado, absorção total de penas de Bolsonaro
e a transferência para Cid e Braga Neto como organizadores é o que surpreende. Claro, é exatamente essa a defesa de Jair Bolsonaro, né? O Fux ali, ele coloca ali que Bolsonaro, na verdade, não tem nenhuma prova objetiva que o Bolsonaro participou da trama e que, na verdade, pode ter sido ali algo muito mais da atividade ali pessoal do Cid e do Braga Neto, da vontade pessoal, do que qualquer coisa. Isso aí nos surpreendeu, porque ninguém esperava a absolvição total de Jair Bolsonaro, né? As alegações até então do Fux, mesmo que controversas e diferentes ali do Alexandre de Moraes, do Dino, elas eram muito fundamentadas, foram muito bem fundamentadas, elas tinham um sentido na explicação. Agora, essa questão do Bolsonaro foi que mais surpreendeu a todos. Eu acredito que é muito difícil a análise profunda, total. Isso o ministro Fux coloca, isso era uma reclamação da defesa, são muitos terabytes ali de documentos, e mesmo assim existia uma dificuldade de juntar as histórias, né? É claro, Alexandre de Moraes ele fundamentou muito bem toda essa história, ele criou nexos entre os momentos ali, mas, segundo o Fux, a quantidade de documentação e de provas, elas são a quantidade é tão grande que prejudicou a própria defesa ali, né? Então, não é fácil você... mesmo assim, existe uma dificuldade muito grande de você provar que Jair Bolsonaro estava diretamente ligado a isso, enquanto Braga Neto e Mauro Cid, você tinha muito mais elementos probatórios. Talvez seja isso, né? Mas isso, sinceramente, me surpreendeu. Jair Bolsonaro absolvido em todas os crimes, né, tipificados ali por Fux. Eu acho que isso não volta a acontecer no julgamento, essa é a minha sensação. Agora a gente chama o João Belucci também para a rodada. Obrigada pela participação. Boa tarde. João, você acredita que agora os votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin vão seguir o voto de Alexandre de Moraes? Qual vai ser a tendência na sua análise? Márcia, Bruno, toda a equipe, toda a audiência, o Renato aqui também. A expectativa é que eles acompanhem de fato o Alexandre de Moraes, assim como fez o Flávio Dino, né? Que a Carmen Lúcia e o Zanin acompanhem. O voto do Fux, como o Renato mencionou, foi bastante surpreendente pela questão de ele ter votado para condenar os presos do 8 de janeiro, né, as pessoas que não eram os alegados orquestradores, e também a questão do acolhimento das nulidades, ele acolheu, e de fato faz bastante sentido a argumentação do Fux. Vamos lembrar que o Código de Processo Civil vigente no Brasil é apelidado de Código Fux, já que foi o Fux, um grande processualista, que coordenou ali os estudos que resultou no novo Código de Processo Civil. Então, ele entende da área, é juiz de carreira e fez um voto, assim, na minha visão, histórico. Agora, de fato, acredito que a Carmen Lúcia e o Zanin acompanhem o relator, o Alexandre de Moraes, pelo histórico. Agora, considerando se tratar de um julgamento político, a surpresa do voto do próprio Fux, que a gente esperava pelo histórico, que ele pegasse, talvez acolhesse uma nulidade aqui, soltasse um réu ali, mas ele foi muito além, acolheu as nulidades tanto da incompetência do Supremo, e caso se mantivesse a competência do Supremo, que deveria ser no plenário. A questão das provas também, dos 70 terabytes, que é talvez o maior processo da história do Brasil, mais de 1.200 equipamentos eletrônicos apreendidos. Então, assim, para as defesas foi muito dificultosa. Agora, a tendência, como eu disse, Márcia, acredito que é pelo acompanhamento, né, por parte tanto do Zanin quanto da Carmen Lúcia, cujo voto vai iniciar logo na sequência.